Com grande valor histórico e cultural para os pernambucanos, a Igreja do Amparo, em Olinda, foi erguida no século XVII. Tem ricas pinturas, imagens centenárias e a parada do Fé na Estrada de hoje. Instalada no Largo do Amparo, em Olinda, a igreja foi construída em um ponto alto da cidade, prática bastante comum da época. Essas construções eram feitas a partir das colinas, né, dos altos. E como Roma tem 7 colinas, Olinda também tem 7 colinas. Então as igrejas eram construídas nas 7 colinas, né? Tanto como monumentos religiosos, mas naquela época, como a corte portuguesa tinha a administração, a ajuda da instituição católica, né, que era a Igreja Católica, eles dividiam a administração das colônias com a Igreja Católica. E as igrejas também serviam de fortificação, de proteção, de olheiros para o inimigo chegando no mar, no oceano, né? E aonde a população começou a ser criada, as cidades a ser criadas. Então, sempre quando há as cidades coloniais portuguesas, você vai encontrar igrejas em colinas e, a partir das igrejas, as casas residenciais em torno da igreja. Daí vem o comércio e daí surge a cidade. A igreja foi construída em 1613 pela Irmandade de Nossa Senhora do Amparo dos Homens Pardos e teve o apoio da nobreza de Portugal. A sociedade rica portuguesa da época, né? E que tinha um requinte enorme. Então você vai ver características dentro do recheio decorativo da Igreja do Amparo únicos, né, na época. O conjunto de imagens da Igreja do Amparo, né, que forma os altares e a capela-mor, é de uma profunda delicadeza. É tipicamente característica pernambucana, né? Nós encontramos a pintura colonial do século XVIII, né, todo registrado, caracterizado pelas imagens do Amparo, que eram as imagens finas, né, de um entalhamento perfeito, né, e de uma qualidade técnica com todos os materiais extremamente de qualidade, né, o ouro, o pigmento e a forma de entalhar. Durante a invasão holandesa em Pernambuco, a igreja também foi alvo dos conflitos que atingiram a região. Houve um incêndio provocado pela invasão dos holandeses aqui em Olinda, em 1631, e muitos templos aqui foram destruídos, né? Dentre eles, esta igreja, por incrível que pareça, depois da destruição com o incêndio, em 1644 já estava reconstruída. Então essas obras de reconstrução prosseguiram até quase o final do século XVIII, quando a capela, a nave da capela, o altar-mor, os altares laterais e o forro foram devidamente decorados em estilo barroco. Relíquia entre as construções religiosas da época, a Igreja do Amparo traz características singulares. Uma das características que diferencia a Igreja do Amparo entre as outras igrejas da época são os altares, os 2 altares colaterais. Se você observar, todos os altares, geralmente, 90% são marcantes pela iconografia de uma escultura. E a Igreja do Amparo não. São de 2 pinturas, não é? Então, do seu lado esquerdo você tem o Cristo, né? E do seu lado direito a Santa Luzia, que é protetora dos músicos. E também era um espaço musical, né? Porque existiam os mancebos portugueses
que eram músicos na época que tocavam dentro da Igreja do Amparo. Da decoração da primeira construção, restaram apenas os azulejos portugueses seiscentistas, que passaram a ficar expostos após um trabalho de restauração. O restante veio depois e forma um rico acervo histórico e cultural brasileiro. Durante o trabalho de restauração da igreja, a pintura original das paredes foi resgatada, um presente para a cidade. É a pintura marmorizada, que estava encoberta por baixo, né, subjacente a 4 camadas de repintura por cima, onde essa nova geração não conhecia a originalidade da obra, né, desses altares. Em um corredor à direita da nave central, há vários jazigos com personagens da cidade sepultados ao longo de séculos. Uma viagem pelos sobrenomes que marcaram Olinda. A igreja é um dos cartões postais da cidade. Tombada pelo IPHAN, é um dos marcos da história de Pernambuco e do Brasil. Como técnica e como restauradora, é um significado enorme, porque foi a igreja que eu passei mais tempo lá, não só restaurando, mas foi aonde surgiu o laboratório de preservação da Prefeitura de Olinda. Então, é uma igreja, como eu digo, de coração, né? Porque eu fiquei quase 20 anos trabalhando lá, né? Sempre foi um prazer. Você veja que o presbitério, a nave, é tudo largo, né? Sempre bonito, é diferente e aconchegante. Essas igrejas barrocas são aconchegantes. Cada uma tem uma história, cada uma tem o que contar, né? O bom de andar por esses lugares centenários é porque em cada esquina tem uma história a ser contada. E isso é fascinante. Nossa visita de hoje fica por aqui. Para rever essa história ou conhecer outras viagens, acesse nosso site. A gente segue caminhando pelo Brasil. Até a próxima. Tchau!